Orengo, a gente nem tinha acertado esse tema, mas está se desenrolando aqui durante a tarde e nós estamos falando de discussões no parlamento. Estamos falando, observando o Paulinho da Força, relator do PL da anistia, da dosimetria, que falou agora há pouco com a imprensa, junto de Aécio Neves, falando que vai ter um encontro com o Hugo Mota mais tarde, ainda hoje, para definir a agenda da semana que vem para votação. E há uma preocupação de quem faz análise política, até os jornalistas questionaram Paulinho da Força nesse quebra-queixo, que a gente chama, né, entrevista coletiva ali rápida, se haveria um impacto para a votação do PL da isenção do imposto de renda. Então, estamos no horizonte com uma perspectiva de quase um travamento de novo da pauta, né, ou de elencar uma prioridade que talvez não seja a prioridade do país, de uma parcela pequena da população no parlamento, né? Sabe que há um compromisso que foi assumido aqui pela presidência da Câmara, pelo presidente Hugo Mota, de votação da isenção do imposto de renda. Então, o que se espera, Renan, é que na semana que vem esse assunto seja concluído na Câmara dos Deputados para ser encaminhado ao Senado Federal. A pressão é enorme aqui do governo porque a isenção do imposto de renda é a prioridade total do Executivo. E há realmente um esforço nesse momento da chamada virada de página, de realmente focar em temas que dizem respeito ao dia a dia das pessoas, ao bolso das pessoas. Além desse, tem outros projetos que já estão entrando na pauta aqui, como, por exemplo, o projeto lá que cria um benefício para o auxílio gás, né, para o gás de cozinha. Tem também outro lá, mais especialistas, é um programa do governo, né, para aumentar o número de especialistas em área médica. Pelo Brasil. Uhum. Então, esses assuntos estão entrando na pauta nesse esforço de tentar, pelo menos, priorizar esses temas. Mas tem que resolver a questão da dosimetria. Por enquanto, tanto base do governo como a oposição ainda sustentam, batem na tecla que não aceitam a questão da dosimetria, mas, por enquanto, esse é o caminho viável politicamente no Congresso Nacional. Davi Alcolumbre, obrigado, viu, Orengo? Vamos acompanhar aqui você, nossos ouvintes telespectadores. Davi Alcolumbre está falando nesse momento sobre a PEC da blindagem. Vamos acompanhar. Senado Federal para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da nossa casa. Imediatamente, o presidente da comissão, senador Otto Alencar, nomeou Sua Excelência o senador Alessandro Vieira como relator desta proposta na referida comissão. E na data de hoje, como todos sabem, esta matéria foi deliberada e concluída sua deliberação no âmbito da comissão ou da respectiva comissão do Senado Federal. Eu gostaria de cumprimentar Sua Excelência, o senador Otto Alencar, que na coordenação dos trabalhos na Comissão de Constituição e Justiça, desde o primeiro momento solicitou a esta presidência, assim como outros tantos senadores e senadoras, que nós pudéssemos, assim como os líderes partidários no gabinete da presidência, que nós pudéssemos proceder o encaminhamento desta matéria da mesma maneira de todas as outras propostas de emenda constitucional que chegam à casa. Que é o quê? Encaminhar imediatamente para a respectiva comissão para a sua posterior deliberação e apreciação. Com isso, contudo, nós apenas e nada mais cumprimos, senador Cleitinho, o que manda o regimento interno do Senado Federal. Sem atropelos, sem disse-me-disse, sem invenções. Fizemos, senador Alessandro, o que manda e o que nos cabe na condição de presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. Ao tempo, cumprimentar também Sua Excelência o senador Alessandro Vieira, e em nome do senador Alessandro Vieira, todos os membros da Comissão de... Davi Alcolumbre fazendo cumprimentos, falando que a discussão na CCJ sobre a PEC da blindagem foi derrubada, fazendo menções ao Otto Alencar, também senador Alessandro Vieira, dizendo que a discussão aconteceu de forma objetiva, rápida, assim disse-me-disse, enfim, tentando fazer uma diferenciação, inclusive, na relação com a Câmara dos Deputados, que votou, discutiu primeiro esse tema e a discussão foi para o Senado. Isso depois das manifestações de rua em todas as capitais que fizeram uma forte oposição a essa discussão. Bom, e a gente segue com a nossa equipe acompanhando, portanto, ali em Brasília, porque depois da aprovação da rejeição por unanimidade, o projeto sequer
precisaria ir ao plenário. É só uma questão meramente simbólica, realmente, que o Davi Alcolumbre está fazendo justamente para se colocar, como disse o Renan, diferente da Câmara dos Deputados, que, vamos lembrar, aprovou esse projeto meio que na calada da noite, derrubou depois questão de voto secreto, voltou numa manobra que poderia ser questionada depois, e o Senado colocando fim, portanto, nesse projeto.